Fala galera, meu nome é Alexandre Likes, esse é o canal aqui Likes, canal que é uma delícia. E no vídeo de hoje nós vamos conversar com um advogado que vai falar sobre um tema muito interessante. E agora, pode ou não pode viajar com a R da CPLP? Esse é um assunto que está sendo muito comentado, então vem comigo depois da vinheta porque é importante, beleza? Bom, então é isso, galera. A gente está aqui hoje com um convidado especial para falar sobre esse tema que é urgente aí, né? É importante, está todo mundo comentando, né? Porque saiu uma residência, mas a gente ainda tem muitas dúvidas sobre essa residência. E uma dessas dúvidas, acredito que seja a principal, é sobre essa questão de poder ou não poder viajar, né, galera? Aqui o canal é de bate-pronto mesmo assim, a gente começa rápido os assuntos e é um canal que a gente tenta trazer de forma um pouco mais descolada, aí venho de boné e tal, mas falando de assuntos interessantes. Por isso, eu convidei o Dr. Tiago e eu agradeço já ter aceitado participar aqui da gravação desse vídeo. Quero que o senhor se apresente, por favor, para nós, os nossos aí, para quem está assistindo. Olá, Alexandre, beleza? Eu sou Tiago Soares, doutor é uma formalidade que a gente pode dispensar nesse momento. Sou advogado, me especializei em direito migratório e vim para Portugal com o famoso e tão debatido visto de procura de trabalho lá na época dos cobaias, né? Dos primeiros vistos que saíram. Então, eu fui cobaia do nosso processo e do meu próprio processo de especialização e atuo aí nessa área, trazendo todo mundo para Portugal de forma legalizada, pela porta da frente, com o intuito também de ajudar, né? Também com esses canais de YouTube, Instagram. Que legal, doutor. Como é que é o nome do teu canal, para a galera já ficar sabendo? Vou deixar o link aqui embaixo. No YouTube é Portugal é Nós Oficial. Lembrando que é Legal. Nós é aquele é Nós carioquizado, né? Aham, NOIS. E no aham. Instagram é @portugal.enós também. Legal, legal, legal. Já vou deixar os links aqui embaixo. E pronto, sem muita enrolação, nós fizemos aqui um roteirinho e vamos deixar já algumas perguntas. Lembrando, galera, que o tema desse vídeo é especialmente para falar sobre CPLP. E para falar sobre CPLP, nós temos que falar um pouco sobre visto. Então, talvez esse vídeo fique um pouquinho mais longo, mas é assunto realmente importante, que vai trazer informação importante para ti, beleza? Então, a primeira questão que eu queria colocar para o senhor. Sabendo que os cidadãos brasileiros recebem visto automático de entrada nos países do Tratado de Schengen, o senhor vê algum motivo legal para barrar a entrada de um brasileiro nesses países? Ou seja, nós sabemos que o brasileiro, digamos, se saiu do Brasil e vem para cá, ele vai para a França, por exemplo, ele vai ganhar um visto automático ali na entrada de turismo, né? Para fazer o turismo dele Vai. no Brasil. Agora, como ele está vindo de Portugal, tem alguma questão aí que pode fazer eles não deixarem? O que o senhor acha? Então, vamos lá. Como eu te falo, como você já começou, não adianta a gente falar do visto, desculpa, não falar da residência CPLP sem falar do visto. Até porque hoje só consegue o visto da residência CPLP através do visto. Qualquer visto emitido a partir do dia 31 de outubro de 2022 permite que você possa fazer a residência CPLP. Lembrando que um detalhe importante que todo mundo confunde. Alexandre, isso é muito importante. Ah, visto CPLP, eu não vou mais usar o visto de procura de trabalho, eu vou aplicar o visto CPLP. Doutor, como é que eu faço? Não existe visto CPLP. Existem vistos de residência e quem é membro, que faz parte da comunidade CPLP, ou seja, brasileiros, moçambicanos, angolanos, pessoas nacionais residentes nos países da comunidade CPLP, têm prerrogativas, ou seja, facilidades para aplicação dos vistos já existentes. E as pessoas confundem isso com visto CPLP. Então, visto é uma coisa. Residência CPLP é outra coisa. E aí, aprofundando um pouquinho mais, mas de forma resumida, não é possível fazer a residência CPLP ainda do Brasil, no caso dos brasileiros, ou dos angolanos, moçambicanos, não importa. Só pode fazer a residência CPLP depois que entra em Portugal. Tá? É importante falar Então, isso porque não sim. sei como é que acontece com o senhor no canal, mas no nosso canal aqui, mesmo sendo muito pequeno, ainda já vem muita pergunta como essa. Olha, eu posso sair do Brasil já com essa CPLP?
Mas até Hum, fugindo um pouco do assunto, só para o senhor dar um pitaco sobre isso. E se a pessoa Sim, saiu de Portugal com manifestação de interesse, voltou para o Brasil e está lá, ela pode fazer de lá, doutor? Porque isso me perguntam aqui. não, Não não, pode, né? Tem que estar aqui. não pode. O que acontece? Um dos pré-requisitos para fazer a conversão do visto ou da manifestação de interesse, que foi até 2022, deixamos isso claro. As novas já não são possíveis mais. Perfeito. Ou seja, o que sobrou agora é visto. Quem tem visto consegue, quem não tem visto não consegue mais. Até abrir aquela terceira opção, que é uma discussão que ainda é especulação. Quando você sai de Portugal e volta para o Brasil, você ainda corre risco de não poder voltar mais, porque você estava irregular, ou seja, ilegal no país, porque ultrapassou o prazo e não tem nenhum argumento legal que diga que esse prazo suspende enquanto você tem um processo de manifestação CPLP. O que o governo português faz é vista grossa sobre isso. Tá? Então, saiu de Portugal, existe o risco de não conseguir voltar mais. E saiu de Portugal, você não consegue, na verdade, até conseguia, né? Alguns conseguiram fazer a residência CPLP, porém, colocaram um argumento fraudulento num processo dizendo que a entrada em Portugal em tal dia, porque você precisa mostrar a data que você entrou em Portugal. Só que se você saiu de Portugal, você tem que mostrar a data de entrada de novo. E você não Sim, mostrou porque você estava no Brasil. sim. Então, é passível também de anulação e cancelamento da residência PLP. Se vai acontecer ou não, aí é uma outra questão, uma outra discussão. Perfeito, perfeito. Olha, doutor, então, uma continuação aqui da pergunta número um, tá? Pelo que o Sim, vamos senhor lá. já, pelo que o senhor já estudou aí, já pesquisou, a lei que define que o cidadão brasileiro pode ficar somente 3 meses com visto de turista nos países do Tratado de Schengen pode prevalecer em relação à lei que garante a entrada de um passaporte brasileiro em cada país sem a necessidade de visto? Por que eu faço essa pergunta? Porque quando começou a sair todo esse burburinho, e eu tenho residência da CPLP, de se podia, não podia viajar, e eu fui comprar uma passagem para viajar, o que eu fiz? Eu entrei no site do consulado aqui do Brasil, do consulado não, peço desculpa. Eu entrei no gov.br lá, comecei a Sim, pesquisar as questões sobre viagem e eu coloquei ali, por exemplo, eu queria ir para a França. Como entrar na França? Aí eu li ali no nosso site do Gov está dizendo que para entrar na França eu não preciso aplicar visto estando no Brasil. É aplicado na entrada, está escrito lá. E aí eu penso, tá, isso pensando eu saindo do Brasil. Agora eu saindo de Portugal, será que é a mesma coisa? Então, essa minha pergunta é assim: o que prevalece? Prevalece isso que diz lá no nosso gov.br, que eu chegando na França, eles me dão o direito de ficar lá por 3 meses, ou prevalece estar em Schengen há mais de 3 meses? O que prevalece? então, agora eu vou de fato responder a primeira pergunta e essa, que elas Sim, são bem, bem interessantes. Primeiro ponto, o espaço Schengen ele te garante uma possibilidade de turistar por até 90 dias. Lembrando que você tem residência no seu país de origem. Vamos supor que você está no Brasil. Então você pode sair do Brasil, você não precisa, o brasileiro não precisa de visto de turista, diferente do moçambicano, do angolano, enfim. Você não precisa de visto de turista. Ok, você pega o avião e vem. Mas perfeito. você não pode ficar mais de 90 dias. Se ficar mais de 90 dias no espaço Schengen, você fica irregular. Isso foi o que aconteceu com quem veio como turista e fez o processo de manifestação de interesse em Portugal, por exemplo. Ficou mais de 90 dias, ultrapassou o prazo que o espaço Schengen criou no tratado do espaço Schengen. Ponto. Perfeito. Agora, a partir do momento que eu venho para Portugal de forma legal, com visto de residência, ou seja, não se trata mais de um visto de turista, eu aplico um visto de residência no consulado português. Eu estou falando já um caso prático. Foi o Tá. meu caso, por exemplo. Eu vim com visto de Sim. procura de trabalho, apliquei um visto de residência. Se não é um visto de turista, o visto de residência me garante o quê? Um ano, renovável por 2 ou por mais 2, no caso Sim. da CPLP. Por quê? Quando o visto serve para quê? Para você entrar no país. Sim. Entrou no país, o visto também te dá a possibilidade de converter em residência. Então, eu entrei no país com visto de residência, converti em residência CPLP, fiz uma autorização de residência CPLP, que me garante um ano mais 2, são as renovatórias. Logo, em princípio, zera esse prazo de que você teria de entrado, né, em Portugal por de 90 dias. Esse prazo não conta, porque você não veio como turista, você veio com visto para residir. Perfeito.
Então, não pode ser considerado o prazo de 90 dias para você turistar aqui em Portugal ou no espaço Schengen. Acabou. Você veio com visto adequado, você veio com visto certo, ok? Segundo ponto, a partir do momento que eu saio de Portugal e quero viajar para a França, para a Bélgica, para outro país do espaço Schengen, eu tenho que mostrar que eu tenho residência fixa aonde? Em Portugal. Como que você mostra isso? Com o seu título de residência. Porém, o título de residência da É um papel. CPLP é um papel, ele tem um formato diferente do que, em princípio, foi tratado pelo regulamento do Parlamento Europeu, que fala das regras dos vistos de residência do espaço Schengen. Perfeito. Mas existe um decreto, um regulamento específico, que é o 399 de 2016, que num artigo específico, que é o 16, ele fala lá, ele deixa claro, os países terceiros podem emitir qualquer tipo de visto. Tanto é que, se você pegar seu papel aí da CPLP, aquela folha branca, tem um QR Code. E se o cara da imigração pegar o telefone dele, botar no QR Code, ele vai ver lá, vai linkar direto no site do CEF com aquele código de autenticação que está lá embaixo. Aquilo é a prova que você reside em Portugal. Então, se você reside em Portugal, não tem por que, legalmente, eles barrarem a sua entrada no país. Sim. Alguns países fizeram porque não tinham conhecimento, por falta de informação. Mas, quando o visto, quando a residência CPLP foi aprovada e foi decretada, o parlamento português ele comunica automaticamente ao parlamento europeu sobre essa nova residência. Isso é uma questão automática. E o parlamento europeu tem que se atualizar. Então, na realidade, essas questões de algumas pessoas que foram barradas aí em alguns países, já ouvimos falar de um caso na Bélgica, um caso na entrada da França de ônibus também, eu vi que uma pessoa foi barrada. Isso mais não porque a residência dessa PLP não é válida, mas é por uma falta de conhecimento do agente de imigração, talvez, poderíamos dizer isso? Uma falta de conhecimento do país receptor. Sim. Do país receptor. Simples. Sim. Porque não pode ser levado em consideração, você não pode ficar preso em Portugal. Existe um direito fundamental que é o direito de ir e vir. Sim. Você não pode ficar preso em Portugal, você não pode ter a proibição de entrar em outro país do espaço Schengen. Até porque você não utilizou os 90 dias de turismo. Você tem residência fixa num país do espaço Schengen. Sim. Ponto final. Levando em consideração que as pessoas também confundem. Com a minha CPLP eu posso circular livremente. Não é bem assim. Primeiro que você não tem nacionalidade europeia. Segundo que a CPLP é um título de residência, não é um documento de viagem. O documento de viagem é o seu passaporte. Sim. Ponto. Então, você tem que usar os dois, ok? Aí entra aquela outra questão. Quando a residência CPLP foi decretada, no site do Alto Comissariado, vinha dizendo que você podia circular pelo espaço Schengen no período de 90 por 180, ou seja, você pode passar 90, voltar, ficar 180 aqui, depois passar 90 de novo. 180 seria o prazo de intervalo para você turistar de novo. Enfim, quando houve essa situação toda, esse bloqueio na Bélgica, onde foi o primeiro, e houve esse bafafá todo, o Alto Comissariado, ao invés de pegar e resolver, ele pegou e mudou o texto lá. Agora não há mais garantias. Não quer dizer que é proibido, não há garantias. Tanto é que os casos de bloqueio são raros, são poucos, não são muitos. A maioria pega o carro e vai para a Espanha. Eu canso de ver gente indo para a Espanha aqui, não tem problema nenhum. Eu fui para a Espanha ontem, no feriado aqui de Portugal, mas pronto, a Espanha não tinha nem fronteira, mas realmente a maioria das pessoas que eu vejo viajando com a CPLP não são barradas. Agora, Não tem são esse barradas. caso que acaba deixando as pessoas que vão viajar com um pouco de receio, né? Mas pronto, vamos avançar para a terceira questão que eu tinha colocado aqui. Pronto. O que o senhor recomenda para aquela pessoa que confiou naquele texto que estava escrito da CPLP, que dizia ali que tu tinha liberdade para turismo, assim como o senhor bem falou agora. A pessoa confiou, emitiu a CPLP, se empolgou e falou, olha, agora eu vou fazer uma viagem e eu vou conhecer a França, conhecer a Bélgica, qualquer país aí do Tratado de Schengen. Ela foi lá, comprou tudo. O que o senhor recomenda para essa pessoa que está indo viajar? O que ela pode fazer para tentar minimizar esse risco? Talvez ela pegue ali um agente de imigração que está desinformado. Como é que ela pode tentar
fazer entender que essa residência é uma residência legal, ela é uma residência que não é nenhuma algo fraudulento, nada. O que o senhor pode nos dar de dica aí? Excelente pergunta, Alexandre. Eu recomendo duas coisas. Vocês têm duas opções. Nós temos, porque eu também tenho residência CPLP, tá? A primeira opção é um processo que demora um pouquinho mais, que é o processo do Estatuto de Igualdade, que é oriundo do Tratado de Porto Seguro, que inclusive vai dar uma boa melhorada agora com esse decreto novo que trouxe aí a extinção do CEP, que é o decreto 41 de 2023, do dia 2 de junho. Graças a Deus o CEP vai acabar, vai entrar a AIMA, que em princípio promete trazer celeridade, né, agilidade processual para tudo, inclusive para o Estatuto de Igualdade. Uhum. Porque o Estatuto de Igualdade, sendo a primeira opção, né, ele te dá a possibilidade ao brasileiro somente, ok? Vamos falar que é um pé na frente que o brasileiro tem em relação a todos os outros Perfeito. membros da CPLP, ao cartão cidadão. E o cartão cidadão só tem quem tem residência. Ah, Perfeito. mas lá atrás está escrito, não é um documento de viagem. Óbvio que não é um documento de viagem. Cartão cidadão é um documento de residência daquele país. Documento de viagem é um passaporte. Se eu tiver um cartão cidadão e um passaporte, é óbvio que esse cidadão tem residência aqui, então não tem por que barrar. Uhum. Então, aí eu vou de encontro até com outros colegas, né? De encontro que eu digo eu estou indo para um lado, eles vão para o outro, na verdade, né? Um de encontro negativo. Enquanto Sim. os outros colegas falam, já estão voltando atrás, dizem que essa CPLP não vale a pena, enfim. Na minha opinião, a CPLP, ela tem ali um posicionamento interessante para quem está vindo residir em Portugal, sim. E a Uhum. segunda opção que eu falei é aquela que você tem que fazer agora. Ah, vou viajar nesse final de semana para a Bélgica. Dentro do site do Portal das Finanças, você consegue emitir uma certidão chamada Certidão de Domicílio Fiscal. Essa certidão é uma comprovação de que você tem um domicílio fiscal em Portugal, ou seja, é Perfeito. residente. Segunda opção, faça uma tradução da sua CPLP para inglês, que você facilita o agente da imigração do país receptor de entender o que está escrito ali, e aquele QR Codezinho ali, ele vai ser original, você mantém o mesmo, para ele poder fazer a A leitura. conferência, a autenticação. Sim, Perfeito. exatamente. E, obviamente, carregar junto consigo o seu passaporte. Você não pode deixar de usar o passaporte. Porque no passaporte vai Perfeito. mostrar o carimbo de entrada no espaço Schengen, que não foi como turista, porque ali você tem o seu visto de residência. Mostrar, olha, eu não vim como turista, eu tenho aqui, ó, visto de residência, está colado no seu passaporte. Sim. Tá? Perfeito. E para Perfeito. quem tem manifestação de interesse, você vai focar somente na RCPLP e na certidão de domicílio fiscal, emitida pelo Portal das Finanças. Isso já vai ajudar você, obviamente, junto com o seu passaporte também. Perfeito. 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 O senhor acha que o fato de em uma viagem para a França, por exemplo, com a RCPLP, ter tudo reservado, como hotéis, passagem, daqui a pouco algum passeio comprado ali, por exemplo, vai para a França, ter comprado a Disney, o ingresso para a Disney. Passagem de volta pode evitar que a imigração complique na hora da entrada, porque o que pega, assim, tem muita gente que, às vezes, pelos comentários que eu vejo aqui nos nossos vídeos, me parece que tem muita gente que quer pegar a CPLP e quer ir trabalhar na França. Cara, isso aí a gente sabe que não vai dar, cara. Não vai, sabe? Agora, se tu chega ali na imigração, o agente ameaça te barrar, e tu mostra para ele que, olha, eu vou ficar, por exemplo, 5 dias no país, eu tenho aqui as estadias dos 5 dias, eu tenho minha passagem de volta, eu tenho, sabe, tudo certinho. Isso pode ajudar? Acredito que sim, né? Com certeza. Se você provar que você está indo turistar, que você vai entrar e sair, vai gastar dinheiro lá, não tem porquê ele te barrar. Ajuda Não tem demais, porquê. né? Ajuda, ajuda sim. Perfeito. Olha, já estamos caminhando aí quase para o final. Agora uma pergunta polêmica aqui, que eu até pensei muito antes de fazer, mas vamos fazer. Caso alguém viaje e seja barrado, o senhor acha que é cabível um processo ao governo de Portugal, já que o documento de lei da RCPLP, aquele que foi emitido lá no início, ele deixava bem claro que os cidadãos com essa residência poderiam ter liberdade para viajar por até 3 meses nos países aqui do Tratado de Schengen, ou seja, tu tinha manifestação de interesse, eles te prometem uma coisa, está escrito no documento da lei, tu acredita, pega a autorização de residência, compra uma passagem para viajar e agora é barrado no país de entrada. E aí, como é que fica isso? Cabe. Cabe porque você tem um direito. Você literalmente foi enganado, né? Por um documento. Você contratou, vendo que aquele documento te dava esse direito, e aí depois eles mudam o direito, né? Eles mudam a questão em si. Sim, cabe o processo. Não sei se vale tanto a pena, porque aqui em Portugal processar é muito caro.
custo processual é caro, custo de advogado é caro. Não é como no Brasil, por exemplo, que você paga o advogado depois que ganha a ação. Aqui as coisas são um pouco diferentes. Mas sim, cabe processo. Vale a Você não tentativa. pode. Você foi enganado, literalmente. E eu, por exemplo, tenho inclusive um print da tela do dia 12 de março, né, que constava lá a possibilidade de viajar por 90% e 100%, 90%, 80% pelo espaço Schengen, e agora a tela atual, dizendo que não pode mais, mostrando que eu contratei naquela época. Perfeito, Entendeu? perfeito. Então, eu contratei baseado numa questão, numa informação que foi dada pelo Alto Comissariado, e agora o Alto Comissariado mudou, então isso tem que Sim, ser revisto. Inclusive, acho que isso vai perfeito. ser revisto, daqui para frente as coisas vão mudar, não faz sentido a nova agência, a AIMA, manter um papel, eles devem, numa renovação aí, liberar um cartão, alguma coisa vai acontecer, Também essa acho, questão não vai ficar desse jeito. também acho, também acho. Eu acho, Tudo muito novo, né? eu tenho esperança que vai ser o papel só pelo primeiro ano e depois vai ser o cartão igual a todos os outros, porque realmente não tem o porquê manter isso sabendo que está dando um problema ou outro. Ah, continuação da pergunta 6, já estamos indo para a penúltima pergunta. Então, não seria responsabilidade. Acho que até o senhor já respondeu isso, mas vamos colocar igual. Seria responsabilidade do governo de Portugal divulgar e fazer essa R da CPLP ser conhecida pelos países do Tratado de Schengen, sim, né? É a responsabilidade do governo que criou isso. Sim. Alexandre, a gente pode ver até pelo próprio visto de procura de trabalho. O governo português não divulgou dentro do próprio país, né? A informação é falha. A gente que divulga. Somos nós, requerentes do visto, que divulgamos. Depois veio a residência PLP. Ninguém conhecia. A gente que divulgou. Eu vi a Muita agência do gente CEF que eu não falando, né? conhecia. Eu vi a agência do CEF que não conhecia a residência PLP, que está lá. É cplp.cef.pt. É no CEF que você faz. Então, assim, eu vi a gente do CEF desconhecendo. Então, a falha de comunicação aqui em Portugal é muito grande. Então, de Portugal para a Europa, Imagino. uma hora essa informação ela vai espalhar, até porque hoje já somos 114 mil requerentes de ARCPLP. É muita gente para divulgar a informação. Se todo mundo divulgar, a notícia se espalha, ela se torna viral. Perfeito, perfeito, perfeito. Doutor, estamos indo para a última pergunta, então. Coloquei como pergunta bônus. Tendo falado tudo isso que a gente falou aqui agora sobre viagens, e agora também quero que o senhor pense no conceito geral. Estamos aqui duas pessoas que têm autorização de residência da CPLP, eu e o senhor, analisando no todo. Aí não só sobre viagens. Qual é a sua opinião pessoal, não técnica daí mais agora, pessoal, o que o senhor acha? Fazer a CPLP foi algo bom ou não foi? Alexandre, eu fiz a RCPLP para mim e para toda a minha família que veio com o visto. Uhum. Eu tinha agendamento no CEF, eu poderia ter ido lá, ter feito aquilo tudo, enfim. Eu vejo que as pessoas, quando recebem uma notícia de jornal, que foi até o caso do Sapo, do Expresso, né, foi proibido a RCPLP de circular. Então, a notícia ruim, ela corre muito rápido. As pessoas se desesperam sem nem ter processo de visto em andamento. Agora não vou mais fazer RCPLP, não sei o quê, porque não pode, porque... Calma. Tem muita gente aqui em Portugal que estava ilegal com processo de manifestação de interesse. A RCPLP deu a solução. Outra Perfeito. coisa, o cara chega com visto aqui em Portugal, ele ainda não consegue nada, ele precisa ter a residência para a vida dele começar a andar, para abrir uma conta em banco, para conseguir um contrato de arrendamento, para conseguir as coisas, ele precisa de uma residência PLP. Até para o cara ser Uber, por exemplo, ele precisa de uma residência PLP. Então aí você vai ficar preso ao Peso. paradigma de que você vai chegar em Portugal e já vai ficar viajando pela Europa. Você vai chegar em Portugal, você vai se estabelecer primeiro. Depois você pensa em viajar. As pessoas estão colocando a carroça na frente dos bois e Uhum. deixando de fazer uma coisa que pode já ser um pontapé inicial rápido para começar a vida legal em Portugal por causa de uma notícia. Agora, foi o Perfeito. que a gente falou. Raras são as notícias de que as pessoas estão sendo bloqueadas. Eu tenho muito mais notícia de que as pessoas estão passando, depoimentos de pessoas, olha, não tem problema nenhum, passei com tranquilidade. O agente ainda pegou e perguntou que papel é esse, falei, minha residência. Pegou, botou o celular, eu disse para ele como fazia, mostrei para ele, eu levei lá impresso o decreto, levei para ele lá o artigo 87A da Lei dos Estrangeiros de Portugal, dizendo que eu sou residente, e aí passei. Aí, cara, você pode informar o agente do CEF, no agente da imigração do país receptor. Sim. Agora, o problema é que as pessoas acham que vão chegar aqui e cheguei aqui hoje, amanhã eu já vou viajar para a França, vou viajar para a Espanha. Não vai. Não vai, não é assim. Chega aqui, se instala. Depois você se estabilizar, até as coisas acontecerem,
Esse problema da residência já acabou, o governo já resolveu. A gente já tem aí uma nova agência que vai entrar no lugar do CEF, que vai resolver toda a questão administrativa dos imigrantes. Isso deve ser resolvido em breve, muito em breve, vai ser em outubro agora. A partir do dia 29 de outubro, a IMA entra no lugar do CEF, vai acabar essa loucura, né? A gente espera, pelo menos, porque a lei é muito bem colocada, ela deixa muito claro a celeridade, a agilidade, a dignidade dos processos. Está escrito. Perfeito. Agora, cabe a nós também, né, deixar de ser um pouco cabeça dura, que nós, brasileiros, a gente já pensa toda hora lá na frente e Na esquece do frente. agora, né? Eu penso também a mesma coisa e eu acho que, para mim, eu não me arrependo nem um pouco de ter feito a residência da CPLP. Eu estava no processo de manifestação de interesse, porque a Gleice, ela é italiana, e eu vim Sim, pendurado na questão de, quando ela pegando o passaporte, fazer o agrupamento. Então, eu estava naquilo de manifestação de interesse, até já tinha conseguido algumas coisas, como contrato de trabalho e coisas assim, mas ainda me via muito bloqueado, principalmente nessa questão de sair, nessa questão, pronto, de ter uma liberdade, e não me arrependo nem um pouco. A rede da CPLP, para mim, só me adiantou coisas. Eu poderia falar que N coisas que eu consegui fazer que antes eu não conseguia, e pronto, não me arrependo. E tem uma viagem marcada para daqui a pouco, aí em breve. Vamos ver se vai dar certo. Eu sei que há possibilidade de dar errado, mas eu penso, eu acredito que a possibilidade é muito pequena. Porque, bem como o senhor falou, cada vez mais esse documento ele está ficando conhecido e vai ficar mais conhecido com o passar do dia. Ou seja, pessoas tentando e tentando, tentando entrar e sempre mostrando o mesmo papel, uma hora vai chamar atenção e, pô, não, mas cara, tá exato. todo mundo chegando com aquele papel. Alguma coisa tem naquele papel, não é, né? Então, acredito que em breve aí já vai ser muito conhecido e as pessoas vão poder ficar mais tranquilas em relação a isso. Olha, doutor, eu não sei se o senhor tem alguma questão mais a colocar, mas eu já quero aqui encerrar minha fala agradecendo, né, a sua participação. Muito obrigado mesmo por ter aceitado aí participar desse bate-papo. Foi muito esclarecedor. Se o senhor quiser comentar alguma coisa. Só uma última colocação, eu acho que é pertinente. Lá no início, quando criaram a residência PLP, eu me posicionei. Tanto me posicionei que me coloquei como cobaia também da residência PLP. E não me Uhum, arrependo. Até hoje só me trouxe benefícios. Comprei carro, abri conta, fiz tudo. uhum. Eu vejo que alguns colegas, vários colegas advogados, vieram, fizeram a divulgação também, olha, uma solução para você, e depois que aconteceu isso, todo mundo voltou atrás. Eu acho que isso é Então, o que assim, mais assustou. eu Porque, mantenho meu posicionamento. Meu posicionamento gente, vale a pena. A tua vida começa a andar. Você já fica legalizado no país. A tua vida anda. Eu perfeito, mantenho o posicionamento. E eu tenho perfeito, certeza que as coisas vão mudar. As coisas vão se acertar. É questão de tempo. perfeito. O desespero tem que ser deixado de lado. Vamos começar. Eu acho que isso é o que mais assustou os brasileiros, porque é exatamente o que o senhor falou. Saiu a residência da CPLP, todos falaram bem. Aí saiu uma matéria no sapo.pt, aí todo mundo disse que era uma coisa horrível. Poxa, mas que mudança de opinião rápida, mas tudo bem. Doutor, muito obrigado mais uma vez e vou Eu que deixar suas redes agradeço. aqui embaixo. Fica convidado aí para sempre que quiser participar de algo aqui no canal, foi muito esclarecedor. Muito obrigado mesmo, beleza? Eu que te Um agradeço, abraço, Alexandre. Qualquer coisa, um estamos às abraço. ordens. Falou. Abraço.